Deixa a sua Bíblia aberta, pega a sua Bíblia aí, aproveita que você está em casa, eu tenho certeza que sua Bíblia está aí, pega ela, abre lá em Atos 27, Atos 27, o texto que a gente vai fazer a nossa reflexão hoje, e queremos pensar em algumas coisas nesse tempo que estamos aqui. Nosso tema, como eu bem mencionei, a vida de fé em tempos de crise. Esse texto de Atos 27 ele é bem interessante e mostra um período de crise que o apóstolo Paulo passou e algumas coisas que ele vivenciou e que nos ensinam essa vida de fé em momentos de dificuldade. E nós estamos em crise, estamos vivendo uma coisa que nós, pelo menos nossa geração, nunca vivenciamos, uma pandemia global, geral. E crise é tudo aquilo que nos tira do nosso rumo normal, tudo aquilo que nos tira da nossa rotina, nos tira da nossa zona de conforto e do nosso sistema automático, que diariamente nós temos nossa rotina, muita coisa fazemos no automático. E a crise nos tira desse sistema, ela nos tira dessa zona de conforto, do nosso jeito comum e prático de viver. E de repente vem algo e nos coloca numa outra situação, numa situação nova, sem que nós estejamos 100% preparados. Então, a chegada de uma criança numa família, ela é um certo tipo de crise, porque ela tira a família, a casa do seu sistema normal de vivência. Por mais que haja 9 meses de preparo, de espera, sem dúvida o ritmo vai mudar, as coisas vão mudar completamente quando a criança chega. Então, a crise ela nos obriga a nos adaptar a uma nova realidade. Essa é uma circunstância. A crise obrigatoriamente vai nos fazer tomar novas atitudes, tomar uma atitude diferente daquilo que nós normalmente fazemos. E a crise nem sempre ela é algo negativo, porque nós passamos por crise quando fugimos da nossa rotina. Então, por exemplo, quando você se casa, você passa uma certa crise, porque você sai da sua normalidade que você estava acostumado, sai da zona de conforto que você estava adaptado. Então, você passa por uma certa crise. Quando você é promovido no seu trabalho, você muda a sua rotina, não é ruim. É uma crise de uma nova adaptação a uma nova realidade. Quando você passa por uma outra questão, uma mudança de casa, por exemplo, quando você muda de endereço, você também passa por uma certa crise até se adaptar. Então, uma pandemia, o que nós temos vivido, é uma questão global, todas as pessoas são afetadas. Você está sendo afetado, está mudando o seu ritmo de vida, está mudando a sua realidade, a sua forma de lidar com a sua rotina, mudou completamente. E nós temos que nos adaptar com essa realidade. Até que as coisas se normalizem e voltem ao normal, nós precisamos nos adaptar. E uma coisa importante é informação e esclarecimento, para que a gente passe por isso da melhor forma possível. E nós somos bombardeados por muita informação, nem todas as informações são confiáveis, então nós temos que ter um bom esclarecimento para a gente conseguir nos adaptar e viver da melhor forma possível nesse período. Em Atos 27, o apóstolo Paulo foi preso por pregar e ensinar o evangelho, e ele, como cidadão romano também, ele tinha cidadania romana, ele apelou ao maior líder de Roma, que era o próprio César, para julgar a sua causa. Então, aonde ele estava, até Roma, lá na Itália, era uma distância gigantesca. Ele precisava, então, empreender essa viagem. Um cidadão romano tinha direito de apelar a César para tratar alguma causa importante, e ele fez isso, apelou a César e assim ele foi para Roma. Era necessário várias viagens, escalas, viagens de navio, e assim ele estava se preparando para ir até Roma, ter a sua causa julgada por César. Então, durante essa viagem muitas coisas ocorreram.
ele passou por tempos, por momentos de crise. É isso que nós vamos observar. E a vida de fé em momentos de crise, nós podemos aprender com a fé algumas coisas nesses momentos. Primeira coisa que a gente aprende com a nossa fé em tempos de crise é que a fé não nos imuniza. A fé não me imuniza, a fé não te imuniza. Vamos ler aqui os versículos de 9 a 11 para você entender. Atos 27, de 9 a 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então Paulo, antes deles entrarem no navio para começar a sua viagem até Roma, ele começa a analisar o cenário. As condições meteorológicas, ele via que uma tempestade se aproximava, e ele então percebia ali a temperatura, o clima, e ele via que as condições do mar não eram favoráveis para a navegação naquele momento, era arriscado. Então ele chega para o responsável do navio, ele chega para o centurião, que era o responsável pela guarda que iria conduzir, proteger ele até Roma. Ele fala: olha, Paulo, com fé aqui, confiando, ele fala: olha, esse não vai dar certo não, olha como é que está o clima. A gente vai entrar num navio, numa circunstância de tempestade, pode gerar problema, pode se perder o navio, pode se perder a carga, pode trazer dano para nós. E alguém pode dizer o seguinte: olha, mas Paulo era um apóstolo, ele tinha fé, e ele está aqui alertando para que essa viagem não fosse feita. Olha que interessante. Então ele sabia que a fé não constrói uma bolha de proteção ao redor dele, a ponto que ele ficasse completamente imunizado sobre qualquer problema ou crise que acontecesse. Ele sabia que a fé não produzia uma bolha ao seu redor que desse a ele liberdade para ser imprudente ou agir de forma imprudente. Ele não faria isso. Ele sabia que a fé não o imunizava de passar por crises, por problemas, a ponto dele ser imprudente. Ele não assumiria riscos porque ele tinha fé, porque ele sabia que as leis do universo servem para todos. Ele sabia que chuva vem para justo, vem para injusto. Então a fé nos faz entender que há uma coerência no universo criado, que há coisas que nós podemos esperar. Se vemos uma tempestade se formando, podemos esperar que a chuva venha. Nós podemos esperar as coisas. Se uma mulher engravida, podemos esperar que em 9 meses uma criança vai nascer. Então há regras no universo que a gente sabe que as coisas vão acontecer, independente se a gente crê ou não crê, porque a fé não nos imuniza das circunstâncias. A fé não nos impede que vivenciamos problemas ou crises. Eu posso ser a pessoa que tem mais fé nesse mundo, você pode ser a pessoa que tem mais fé nesse mundo, mas essa fé que você tem não te impede de passar agora por um problema de pandemia global. A fé não nos imuniza. Então, a fé não é uma licença para sermos imprudentes. A fé que eu tenho, a fé que você tem, não te dá direito ou licença para sair por aí e não resguardar a quarentena, porque você, eu tenho fé, nada vai acontecer comigo, praga nenhuma chegará à minha terra. É o que o povo tem falado, né? Até virou um meme isso. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Então não sai da tenda, meu filho, fica na tua tenda durante o período de quarentena, não sai, porque a fé não te imuniza. Deus continua sendo Deus, Ele nos protege, mas a fé não nos imuniza, a ponto que a gente não seja afetado absolutamente por nada que acontece, porque as leis naturais são para todos. Então você pode ter a fé que for, mas essa fé não te dá direito de sair por aí como se você jamais seria
contaminado a esse vírus que está por aí. Então, em tempos de crise, a fé torna você e deve te tornar uma pessoa prudente, cuidadosa, cautelosa. Você olha o cenário ao redor e, como Paulo viu a temperatura, viu a tempestade se aproximando, ele fala para o pessoal no navio: gente, é perigoso, como ele fala aqui. Ele admoestou o povo. Ele fala, vai ser trabalhosa essa viagem, no versículo 10, com dano e muitos prejuízos, não só a carga do navio, mas também a nossa vida. Então ele fala, é perigoso uma pessoa com fé sendo prudente. Então, em tempos de crise, a fé te torna prudente, cuidadoso, com temor, com bom senso para tomar as melhores atitudes. Uma outra coisa, a fé em tempos de crise, primeiro, ela não nos imuniza, mas a fé nos responsabiliza. O versículo 10 mostra que Paulo, teve a responsabilidade de alertar o responsável pelo navio e o responsável pela sua guarda, o centurião. Paulo, como homem de fé, se sentiu responsável por avisar as pessoas, porque não apenas ele seria prejudicado num eventual naufrágio. Ele não queria que outras pessoas se prejudicassem, então ele alerta, ele avisa. Uma fé fundada, firme, nos responsabiliza. Isso vem desde Gênesis. Deus colocou o homem no jardim com responsabilidades. Adão e Eva tinham responsabilidade de cuidar do jardim, de tomar conta, de cultivar o jardim, de tomar todas as providências necessárias. Então, Deus colocou o homem lá para cuidar do jardim, Deus não faria aquilo que é responsabilidade do homem. Essa é uma outra coisa importante. Deus não vai fazer aquilo que você vai fazer. Então a fé nos responsabiliza. Paulo viu o clima ficando ruim, viu a meteorologia dizendo, não é o momento para navegar. E ele falou para o centurião, é perigoso, pode ser trabalhosa, pode sofrer dano. Nesse momento atual, a fé nos responsabiliza, onde eu tenho que chegar para você e você falar com todos, não saia de casa se não for estritamente necessário, não se coloque em risco, é a circunstância que a fé nos responsabiliza. Então, lavar a sua mão, passar o álcool gel, tomar cuidado com as coisas que você toca, a fé que você tem deve te responsabilizar nesse sentido. Se manter em casa em quarentena, não se expor, nem expor outros ao risco, é sua responsabilidade. Deus não vai fazer isso por você. Se você decidir infringir essa questão, você está se colocando em risco. E a fé te responsabiliza. Se você sabe que o panorama aí fora não está favorável, não se coloque em risco, porque a fé te responsabiliza. A fé não é uma licença para sermos irresponsáveis, indolentes, mas uma licença para termos bom senso. E quando a fatalidade nos alcança, aí é tempo da fé entrar em ação. Então, quando algo como tem acontecido ao nosso redor, quando isso torna-se realidade, a fé então entra em ação. Quando o inesperado acontece, quando algo tira do nosso rumo comum, da nossa rotina, a fé entra em ação, nos dando responsabilidade para agir de forma mais segura e precavida possível, porque estamos vivendo coisas que não foram previstas. Aquilo que nós podemos prever, somos responsáveis. Foi avisado que tal coisa vai acontecer, vamos nos responsabilizar. Aconteceu uma coisa que eu não previa, aí a fé entra em ação, porque aquilo que não é previsto, Deus se incumbe de agir.
Mas se há previsão, eu tenho responsabilidade de me cuidar e precaver. Há uma diferença nessas duas coisas. Aquilo que não é previsto, Deus age de forma grandiosa. Sua fé e confiança nele faz com que as providências dele aconteçam. Agora, aquilo que é previsto, nós temos a responsabilidade de entender o momento e agir da forma correta. Então, a fé não nos imuniza, a fé nos responsabiliza. A fé também, em terceiro ponto, ela nos coloca face a face com Deus. Versículo 11 diz o seguinte: mas o centurião, quando Paulo alertou o centurião sobre os perigos, o que ele fez? Ele deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Os alertas de Paulo foram ignorados. E os versículos 13 a 26 a 26 mostram aqui o que aconteceu. Ele diz aqui: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Aparentemente estava tudo certo, um vento sul, aquele vento propício para navegação. Eles não foram para mar aberto, foram passando bem perto das ilhas, ilha de Creta ali, eles iam margeando o litoral, não foram para mar aberto, foram tomando até então um certo cuidado. Versículo 14: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, Paulo mostra que eles foram negligentes, foram irresponsáveis, mas Paulo fala para eles terem coragem, porque Deus falou com ele em meio à tempestade. Você percebe aqui, nos versículos 22 a 24, que essa tormenta não durou uma hora, duraram dias. Eles sendo atormentados por um tufão que os empurrou para longe da margem, o tempo fechado, noites escuras, eles não enxergavam nada, aquela chuva torrencial, ventos de todos os lados, chacoalhando o barco. Isso durou por mais de um dia. Imagina o terror que foi aquilo. Mas naquele momento, Paulo anima eles, fala: eu conversei com o Senhor e Ele falou que ninguém vai se perder. A fé em meio à tempestade nos faz ter boas notícias, em meio às aparências caóticas. Ali nada parecia que daria certo.
já tinham feito errado, insistiram numa viagem que não deveria acontecer. E veio o tufão, veio a tempestade, veio noites com um tempo muito fechado, eles ficaram sem ver o sol por muito tempo, não viam a lua, sem direção, e o vento, tiveram que recolher as velas, e o vento soprando e navegando por lugares que eles não sabiam para onde iam, a ponto ali do navio quase afundar naquele momento. E naquela situação Deus falou com Paulo, e aquela conversa, aquele momento com Deus, onde Paulo, com a sua fé, viu Deus ali, encarou Deus face a face. O que aconteceu? Paulo teve sua fé revigorada. A fé colocou Paulo face a face com Deus, e ele teve ânimo, tanto que ele chega para o pessoal do navio e fala: tem de bom ânimo, a Deus a quem eu sirvo me disse, esteve comigo e disse: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Então, no ápice, há uma previsão para nós atualmente. Há uma previsão que esse vírus vai se multiplicar em contaminação. Há uma previsão. Há uma previsão que as coisas vão ficar mais difíceis. Há uma previsão. Temos que ser cuidadosos, cautelosos. Precisamos agir de forma correta. Mas eu tenho certeza que em meio a esse vírus, ao meio a essa pandemia, podemos falar com Deus face a face. Ele diz para nós: tem de bom ânimo. Se animem, a fé vai nos colocar face a face com Deus. E as notícias que Deus dá para nós que entendemos a nossa circunstância, entendemos que estamos sujeitos a essas coisas, só podemos ser responsáveis. Há boas novas para nós. Se prepare, porque a tempestade tem sido prevista e devemos nos colocar face a face com Deus. Pedir que Deus tenha misericórdia e haja no nosso meio. Não devemos ser irresponsáveis, mas devemos confiar nas providências de Deus, como coloca aqui nos versículos 22 a 25. Como aqui: eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Então se prepare para a tempestade. Ela tem vindo. Se prepare. Tome as providências que cabe a você, pois certamente Deus vai agir, porque as providências dele, ele vai agir. E ninguém impede Deus de agir. Lembre-se do Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então a gente precisa alimentar a nossa fé nesse tempo. Nós nos alimentamos de muita informação, que tantos casos cresceram, tantas pessoas morreram, que em tal lugar está acontecendo isso, tal lugar está acontecendo aquilo. A gente se alimenta de muita informação, mas e a sua fé? Você está alimentando a sua fé para esse tempo de crise? Uma fé que não te imuniza, mas uma fé que te responsabiliza, e uma fé que te coloca face a face com Deus? A fé nos coloca face a face com Deus, e espero que a sua esteja te colocando. Então, a fé não te imuniza, a fé te responsabiliza, a fé te coloca face a face com Deus. A fé também te mobiliza, em último lugar. Quando a gente lê aqui, a gente percebe que a fé fez com que Paulo colocasse as mãos em movimento. Paulo era prisioneiro. Paulo não era um viajante comum nesse navio. Estava sendo escoltado pela guarda romana, por um centurião.
estava sendo acompanhado, escoltado, ele estava preso. Paulo era um prisioneiro, mas mesmo assim ele se mobilizou para fazer alguma coisa que ajudasse todos naquela tempestade. Quando você vê o versículo 37, o versículo 37 diz: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Então tinham mais de 200 pessoas naquele navio. Chega um momento que quem manda todos os prisioneiros ali, manda matar todos os prisioneiros com medo que esses prisioneiros fugissem. Versículo 42 diz: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Paulo estava no meio dessa turma. Olha que coisa. Mas o versículo 43 fala: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançassem ao mar e alcançar a terra. Porque é o seguinte, eu não li aqui o trecho, mas esse navio afundou. A tempestade foi forte, o tufão foi inimaginável. Chegou um ponto que algo que eles não queriam que acontecesse, aconteceu. E o que ocorreu? Paulo já tinha alertado eles. Muitos queriam fugir. Paulo fala no versículo 31 o seguinte: disse Paulo ao centurião aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Algumas pessoas ficaram desesperadas e queriam pular do barco. Paulo falou: não pulem, porque vocês vão se perder, vocês vão morrer se pularem do barco agora. Paulo avisou eles, alertou. Versículos 33 a 36 mostra que Paulo ajudou a alimentar as pessoas. Versículo 33 fala: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças e deu na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então Paulo, com sua fé em movimento, agiu em relação ao povo e alimentou as pessoas, animou as pessoas. Ele alertou, ele ajudou e ele alimentou as pessoas. Versículo 38 fala: refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, para que o navio tivesse um tempo maior de sobrevida, sem naufragar. A carga deveria ser jogada fora, e ele ajudou nisso também. Paulo, mesmo sendo prisioneiro, exerceu influência e salvou vidas. Ele falou para o pessoal que estava desesperado: não pulem, aguarde, se alimentem. Ele pegou o pão, agradeceu, deu graças, partiu, alimentou as pessoas, recobrou o ânimo das pessoas, ajudou ali, aliviando a carga do navio, jogando materiais para o mar. Então, Paulo ajudou o povo a estarem prontos para o momento mais difícil, que era o naufrágio, porque ele sabia que o naufrágio ia acontecer. Mas como ele disse, apenas o navio vai se perder, vocês não. Então, a fé não coloca Deus em movimento, mas nos coloca em movimento dentro do movimento de Deus. Às vezes a gente fala que a nossa fé move o sobrenatural. Eu não entendo assim. O sobrenatural, Deus não é um robô que espera um comando nosso. Deus é Deus, Ele age independente da gente. Mas a nossa fé, quando a gente põe a nossa fé, e a fé nos mobiliza, nos faz agir, o nosso movimento entra no movimento de Deus, que já está em funcionamento, sempre esteve em funcionamento, e aí o grande milagre acontece. Não porque Deus está parado esperando a gente agir, Deus continua agindo.
E quando a nossa fé nos mobiliza, a gente então consegue ser muito mais útil. A gente vê coisas grandes acontecendo. Como Paulo viu, o naufrágio ocorreu, 276 pessoas a bordo, e ninguém naquele navio morreu. Porque a fé de Paulo não o imunizou, a fé de Paulo o responsabilizou. A fé de Paulo pôs ele com Deus face a face no meio da dificuldade. Deus preparou ele para o momento trágico daquele naufrágio. Paulo, no meio da dificuldade, ajudou. Ele, prisioneiro, influenciou. A fé nos alinha com aquilo que Deus está fazendo. Deus sempre fez e sempre vai fazer alguma coisa. Deus não fica parado esperando que a gente creia. Deus age independente daquilo que a gente faça. A questão é que, se nós nos mobilizarmos, a nossa fé vai se alinhar com o movimento, com a ação de Deus, que Deus já tem feito. E assim, as coisas grandes acontecem. E quem não tem fé se recolhe. Quem não tem fé terceiriza a ação. Quem não tem fé murmura. Quem não tem fé culpa os outros. Quem não tem fé fala assim: esse vírus aí, a culpa é só dos chineses, a culpa é de não sei quem, a culpa é de quem come morcego, a culpa é de quem come gafanhoto, a culpa é de quem, não sei. Tá do jeito que tá, porque agora ninguém está respeitando a quarentena. Mobilize-se, influencie, alimente o povo como Paulo alimentou, anime o povo como Paulo animou. Prepare-se para o naufrágio. Então quer dizer que a gente vai naufragar? Eu não sei. A previsão é que haja um naufrágio. Não sei se Deus vai permitir, eu só sei que nós precisamos, a fé que temos tem que nos mobilizar a agir. E não ficar só no vitimismo agora. Não é culpa minha, não é minha responsabilidade. Nós estamos no barco. Então, a fé em tempo de crise tem que fazer dessa forma. A fé bíblica é fé operante pelo amor. A fé gera obras. A fé verdadeira é viva. E a sua fé te mobiliza? Ou você se recolhe, fica com medo? A desgraça vai acontecer e agora Deus esqueceu. Não. A fé não te imuniza, a fé te responsabiliza, a fé te coloca face a face com Deus, e a fé te mobiliza. Quando a gente analisa o ano de 2020, para a gente concluir, o ano de 2020 está sendo um ano meio difícil. Para quem achou que 2019 estava difícil, os primeiros 3 meses do ano 2020 está te deixando às vezes meio preocupado, né? Porque começou difícil, muita chuva e tragédia por causa de chuva. Na hora que a chuva melhora, vem o coronavírus. O coronavírus vem, bagunça tudo, a economia, atrapalha emprego, o dólar vai nas alturas. Está uma desgraça total, né? Talvez o ano 2020 está igual a viagem de navio de Paulo para Roma. Você já começou o ano assim, esse negócio vai ficar ruim, não vai dar certo. Então, Paulo estava preso, foi levado a Roma, sofreu um naufrágio, sobreviveu, chegou na ilha de Malta, com todos vivos que estavam com ele. Paulo ainda, se você continuar lendo aqui no livro de Atos, no capítulo 28, você vê que Paulo, quando chega na ilha de Malta, ele está ali numa fogueira, faz uma fogueira para se aquecer, vem uma serpente, morde a mão de Paulo. Você pensa assim, o camarada já estava preso, naufragou, ainda chega na ilha, uma cobra morde a mão dele. Você vê que interessante, o naufrágio foi esperado, é uma crise esperada, havia sinais. A serpente na mão de Paulo, ele não tinha como prever. Se você continua lendo o capítulo 28, você vai ver que Paulo sobreviveu, ele não teve absolutamente nada. Porque Deus agiu,
A fé de Paulo o mobilizou, a fé de Paulo não o imunizou a ponto que nenhuma serpente poderia o morder. Mas algo imprevisto, inesperado aconteceu com ele e Deus o guardou. Deus o guardou do que era previsto e Deus o guardou daquilo que era imprevisto. Então, estamos em crises. Estamos num tempo de crise. Talvez a sua vida já estava em crise, mas nós podemos ter fé, uma fé que nos faz passar por isso e sair bem vivos e mais próximos de Deus em meio a essas coisas. O que nós aprendemos com fé, com a fé em tempos de crises? Ela não nos imuniza, ela nos responsabiliza, ela nos coloca face a face com Deus no meio da tempestade. Por isso que eu te encorajo. Agora é hora de buscar a Deus ainda mais. Eu vi uma pessoa falando que agora está cheio de gente correndo atrás de Deus. Está todo mundo com medo de morrer. Que seja uma oportunidade para buscar a Deus mesmo. Que seja. A fé deve te mobilizar. Agir, não ficar lá recolhido, esperando a tragédia acontecer. Mas fazer o que está ao seu alcance para ser feito. Para que a sua fé ativa entre no movimento que Deus já está fazendo, e a essa junção é onde o milagre acontece. Então, a forte mão do Senhor nos guarda e nos conduz em triunfo. A mão do Senhor está sobre a sua mão, a nossa mão, nos guiando em ação, em amor. Então nós temos muitas coisas a aprender em tempos de crise. Eu te encorajo a ler esse capítulo 27 e 28 de Atos para você reler, entender isso, que isso fortaleça a sua fé. A crise está aí, o vírus está aí, a gente está impedido de fazer uma série de coisas, nossa rotina foi mudada. Mas há um Deus poderoso, santo, grandioso, que continua agindo mesmo em meio a essas coisas. E a sua fé está encaixada nesse movimento? Ou você está só reclamando, porque isso é culpa de não sei quem, agora não adianta achar culpado de nada. Agora é hora de se mobilizar, é hora de se responsabilizar, é hora de se encontrar face a face com Deus, para passar por isso. Mesmo que um naufrágio aconteça, você saia livre e ileso disso. Mesmo que uma serpente depois venha e pique a sua mão, como aconteceu com Paulo, algo inesperado, um outro problema ainda aconteça, Deus continua protegendo e guardando como Ele protegeu Paulo. Ele pode te proteger, pode te guardar. Fortaleça a sua fé, alimente a sua fé, a palavra alimenta a sua fé. Passe tempo com a palavra nessa quarentena, busque a Deus, ore mais. Está com medo? Ore a Deus. Está com medo de morrer por causa do vírus? Ore a Deus, busque a Deus. Eu te entendo se você tem medo de morrer nesse momento. Só que não é só por causa do vírus, a gente pode morrer por causa de qualquer outra coisa a qualquer momento. 2 semanas atrás a gente tinha muitos planos, mudou tudo. A gente não sabe nem se vai sobreviver. Mas a gente sabe que Deus continua atuando. E que a fé em Jesus, ela nos mobilize, nos responsabilize, nos coloque face a face com Deus. Mesmo entendendo que a fé não nos imuniza, não nos tira de vivenciar os problemas. Mas a gente pode passar por isso. Então, fique firme, aguente a pressão, busque a Deus, faça o que precisa ser feito, o que pode ser feito. E você vai ver Deus atuar de forma poderosa. Amém?